Olá, crianças e queridos adolescentes. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar para vocês uma história missionária. E essa história, ela se passa num país que fica perto do Brasil, olha ele aqui, chamado Peru. Vou chegar mais perto para ver se vocês veem. O Peru é esse país pequenininho aqui perto do Brasil. E lá no Peru, assim como no Brasil, também existem índios. E essa história é sobre um índio chamado Coxiri. Ele é da tribo Campa e eles vivem dentro da floresta lá no Peru. Sabe, essa tribo, eles não moram todo mundo junto. Eles gostam de viver em pequenos grupos familiares. Então, uma família aqui e outra família ali, dentro da floresta. As casas deles são diferentes, não tem paredes, porque como a floresta é muito quente, eles não fazem casa com paredes. Eles colocam estacas de madeira, o teto é feito de folha de palmeira e no chão tem algumas cascas. Então vamos conhecer a história do Coxiri? A história começa falando que o Coxiri, ele tinha muito medo. E sabe por quê? Porque a irmãzinha pequenininha dele, chamada Mari, estava muito doente. E ele tinha ouvido o papai e a mamãe conversando, falando que achava que talvez a Mari pudesse morrer. Sabe, os índios Campa, eles têm muito medo de duas coisas. Uma dessas coisas é a morte e a outra são os maus espíritos. Eles acreditam que os maus espíritos podem causar doenças, podem causar morte, e eles não sabem o que acontece com uma pessoa depois que ela morre. Eles não têm nem ideia de que existe um reino, que é o reino dos céus, que quando a gente morre e aceita Jesus no nosso coração, a gente pode viver para sempre com Deus, que Deus ele é amoroso e que ele quer que todas as pessoas um dia vão morar com ele no céu. Os índios não conhecem isso, por isso eles temem tanto a morte e os maus espíritos. Pois é, e a irmãzinha do Coxiri estava muito doente, já fazia muitos dias. Os pais do Coxiri se chamavam Caxanga e Chamate, e eles já haviam feito tudo o que eles sabiam para tentar curar a pequena Mari, mas nada havia dado certo e ela só piorava e piorava. Eles conversaram muito. Também conversaram com outras pessoas que moravam ali perto, e eles decidiram que eles iam levar a pequena Mari num ponto onde haviam missionários. Sabe, quando os missionários vão para o Peru, vão falar com essas tribos, como é muito difícil encontrá-los porque eles moram muito dentro da floresta e os índios também, eles se mudam com muita frequência, eles nunca ficam sempre no mesmo lugar. Então os missionários, eles fazem alguns pontos e lá nesses pontos eles colocam algumas casas, colocam uma igreja, colocam hospitais para poder atender esses índios e aproveitar e também falar de Jesus. Então, eles decidiram que eles iam tentar levar a pequena Mari a um desses pontos para ver se os missionários conseguiam curá-la. E lá foi a família. Entraram dentro da canoa, era muito longe o ponto mais perto. Então, eles foram navegando, Coxiri, sua irmã, seu irmão, o pai e a mãe e também a pequena Mari, até conseguirem chegar perto de um desses pontos. Chegando a um desses pontos, Coxiri viu que as pessoas eram diferentes. A pele dos missionários era tão branquinha e os cabelos eram mais curtos do que o de sua mãe e de seu pai. Sabe, a tribo de Coxiri, os Campas, eles têm a pele bem morena, o cabelo muito preto e os olhos muito pretinhos. E Coxiri começou a ver como eles eram diferentes. As roupas também que os missionários vestiam eram diferentes. Os índios, eles lá onde eles moram, eles plantam o algodão. E a mãe do Coxiri fazia sempre uma peça de roupa grande com listras. Listras na vertical para identificar os homens. Então o pai, o Coxiri, tudo listra na vertical. E as listras na horizontal eram para identificar as mulheres. Sabe por que eles faziam isso? Porque os índios, eles usavam os cabelos muito compridos. E aí ficava difícil ver quem era homem e quem era mulher com aquele cabelão, né? Mas pelas roupas eles conseguiam identificar quem eram os homens e quem eram as mulheres. Lá no ponto, os missionários começaram a falar de Jesus.
Antes deles darem o remédio para a pequena Mari, uma índia, que também havia aceitado Jesus no coração, orou por ela. E logo uma missionária foi conversar com o pai e a mãe de Coxiri e falar que havia um Deus que os amava muito, o Senhor Jesus, e que ele havia morrido por eles. E ela falou assim também, sabe, todos nós cometemos pecado. Coxiri ficou pensando, sim, eu tenho muito pecado. Eu roubo, eu minto, brigo com a minha irmã, brigo com meu irmão, desobedeço minha mãe e meu pai. Mas sabe o que ele ficava pensando? Puxa vida, como mesmo com tantos pecados, tantas coisas feias, tem um Deus que me ama e não fica bravo comigo, nem quer me castigar, como fazem os maus espíritos. Ele ainda não conseguia entender isso. Lá, os médicos começaram a tratar da pequena Mari. Davam remédios, davam cuidados todos os dias. Mas os pais de Coxiri não conseguiam entender por que eles davam tão pouco remédio e tantas vezes. Se o remédio era bom, eles tinham que dar uma dose muito grande do remédio para sarar a Mari logo. Eles ainda não estavam entendendo. Todos os dias havia um culto lá onde os missionários ficavam. E todos os dias a família de Coxiri ia e cada dia mais o Coxiri ouvia mais e mais e mais da palavra de Deus. Ele ainda não entendia como Jesus, como Deus podia amá-lo tanto, como Deus podia ter mandado Jesus a esse mundo para morrer por alguém que tinha tantos pecados como ele. Mas nós vamos ver na história que uma hora o Coxiri vai entender. Sabe, crianças, depois de alguns dias, os pais do Coxiri começaram a perceber que a Mari ainda não estava boa. Ela estava melhorando, mas ainda não estava boa. E como eles não entendiam que o remédio demorava para funcionar, demorava para curar ela, eles resolveram que aquele remédio não servia para a Mari. Então eles conversaram e decidiram que eles iriam procurar o feiticeiro da sua tribo. Ora, disse o pai da Mari e do Coxiri, se a doença dela é causada por maus espíritos, não vai ser o remédio do homem branco que vai curar. Só o nosso feiticeiro pode curar a Mari. E eles decidiram que eles iriam embora tentar levar a Mari lá no feiticeiro. E agora, o que será que vai acontecer? Será que o feiticeiro vai curar a Mari? O que vocês acham que vai acontecer? Nós vamos saber na próxima lição. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Amamos vocês, mas Jesus os ama muito, muito, muito mais.